Bom, eu trabalho agora com análise de sonhos, sou formada em psicologia. Depois que eu formei, fiz residência em atenção ao câncer, fiquei um tempo trabalhando em hospital. E depois de um tempo eu comecei a me interessar muito por essa temática dos sonhos, comecei a estudar bastante sobre isso, comecei a fazer algumas análises, e aí acabou que eu comecei, falei com o Gustavo, falei com o Robert, dentro desses momentos que eles estão passando, se eles tinham tido algum sonho que estava relacionado a isso, que eles queriam fazer uma análise para a gente conseguir entender um pouco melhor, né? E eles têm uma história que é muito encantadora, uma história de muita luta e falando em sonhos tanto no sentido literal quanto figurativo, eu acho que dá para a gente parar para pensar muito com relação à história de vocês, né, Gu? A gente Isso. se conhece, eu conheci o Gustavo na época, há tempos atrás, assim, a gente fez inglês juntos. E aí depois Eu acabei era melhor conhecendo que o Robert. ela, inclusive. Aham, depois a gente fala com os professores, né? Eu fiquei melhor com o tempo. E, e aí depois acabei conhecendo o Robert. E agora Era da conta um pouquinho faculdade, para né? vocês do ponto de vista, conta um pouquinho da história de vocês, fala um pouquinho como que vocês vieram para a internet, desse perfil do Instagram de vocês, porque quando vocês forem contando um pouco mais sobre a história de vocês, eu acho que fica melhor para depois a gente falar sobre o sonho, para as pessoas entenderem um pouquinho mais como que isso vai se relacionando. Perfeito. Eu sou o Gustavo, para começar. Isso, eu sou o Robert. Isso. Nós estamos casados há 10 anos. A gente se conheceu na faculdade, logo no primeiro semestre ali de engenharia civil, e aí nós viramos amigos, depois melhores amigos. E aí a gente acabou tendo a primeira experiência um com o outro. Então, foi assim que a nossa história começou. E aí a gente acabou se apaixonando e estamos aqui hoje, 10 anos depois. E desde o primeiro momento a gente sabia que a gente queria ser pais e tudo mais, a gente já pensava nisso. Era um sonho desde aquele primeiro minuto ali. A única coisa que a gente não sabia como a gente ia fazer isso, né? Naquele momento a gente não sabia como a gente ia realizar esse sonho. E aí o Uhum. que a gente fez foi realmente pensar em todas as possibilidades e surgiu a ideia de a gente fazer uma misturinha de nós dois. Foi ali naquele primeiro momento que surgiu esse sonho. É, e aí foi que a gente foi atrás, né? De tentar executar esse sonho. E a gente tentou de várias formas. A gente inicialmente pensamos na adoção, tivemos alguns empecilhos, mas depois a gente seguiu no caminho da inseminação. E até a gente conseguir fazer do jeito que a gente fez, a gente passou por algumas barreirazinhas, entendeu? Então a gente tentou Uhum. fazer o procedimento fora do Brasil, só que a gente esbarrou em altos custos, né? Coisas bem absurdas, assim, de valores estratosféricos. E aí Sim. depois, quando a gente decidiu fazer o procedimento no Brasil, que ainda é caro, mas é mais acessível, a gente precisava de uma barriga. E a gente começou a procurar uma Uhum. barriga solidária, que tinha que ser um parente. A gente tentou várias pessoas que quisessem fazer esse ato, né, de amor para a gente, até conseguiu a prima do Gustavo, que topou essa aventura aí, né, Sim. e foi muito bom. E a partir desse momento que a gente já tinha barriga, a gente tinha que ter um óvulo, né, para conseguir gerar Uhum. embriões. E aí a ideia desde o início sempre foi fazer uma misturinha, né, como o Gustavo falou. Então a gente queria sempre usar o óvulo da irmã dele como material biológico e dessa forma a gente conseguiria, né, ter um filho bem com as características genéticas, físicas, enfim, todo o histórico de saúde, tudo das duas famílias. Então era sempre o sonho, só que não podia. Até então, Uhum. a doação de material biológico, né, tinha que ser de forma anônima, a gente não poderia utilizar de alguém conhecido. Então, a gente já estava assim, meio que desistindo e tudo, até que em junho mudou a resolução no Brasil. A gente já estava véspera, assim, um dia antes de a gente comprar esses óvulos de um banco internacional de forma anônima, mudou a resolução.
E aí a gente conseguiu utilizar o óvulo da irmã dele, entendeu? Que eles são idênticos, são quase gêmeos aí, eles são Eu muito sei, eu parecidos. vi as fotos. Quem quiser, inclusive, conferir isso, é só entrar no Instagram deles. E o Gustavo fez uma misturinha da foto deles e realmente eles são muito parecidos. Então, você conhece minha irmã desde que ela era muito pequenininha. Sim, é verdade. Posso confirmar, com certeza. E aí E aí, pronto, muda a resolução e a gente entra em êxtase, né? Felicidade extrema. E começamos o procedimento logo em seguida. Sim. E em 20 dias estávamos grávidos. E atualmente estamos grávidos aí de gêmeos, um menino e uma menina, o Exato. Mark e a Maia. E estamos aí prestes a fazer 5 meses de gravidez aí, Exato. 20 semanas. Exato. Inclusive, acabamos de sair do ultrassom. A gente estava vendo a carinha deles agora há pouco. Sim, É muito gostoso. bonitinho. e conta um pouquinho pra gente, assim, porque vamos parar para pensar numa perspectiva de mais figurativa de sonhos, né? A gente tem sonhos e tem os nossos pesadelos. E quando a gente sonha, né, até num sentido mais figurativo, assim, a gente fica imaginando como vão ser as coisas no futuro, mas a gente também tem muitos medos. Então, conta um pouquinho sobre essa questão de, por mais que fosse algo que vocês já queriam, que vocês tinham certeza desde o início, como que foi isso com o passar do tempo, assim, como que foi, qual a parte mais gostosa que vocês estão curtindo muito e o que também dá um pouco de medo dentro disso tudo? Certo. Eu acho que a parte mais gostosa, sem dúvidas, é a realização desse sonho em si, né? As coisas aconteceram do jeito que a gente sonhou, então não existe uma frustração aí envolvida nisso. Então, a gente sempre quis usar a doação de material biológico da minha irmã, a gente conseguiu fazer. A gente sempre quis gêmeos, a gente conseguiu ter. A gente queria um menino e uma menina, a gente também conseguiu. Então, é muito gostoso ver todos esses sonhos se realizando aí, um atrás do outro, e todo o processo tem sido muito gostoso. Assim, a fertilização foi um processo leve, muito legal para a gente, e agora também na parte da gravidez a mesma coisa, né? E para você também, né? Sim. Todo o processo, sim, foi impecável, entendeu? Tudo deu muito certo de primeira, do jeito que a gente sempre quis. A saúde deles está em perfeito estado, a gestação está sendo muito tranquila. Então, assim, sério, nota 1000 para todo esse procedimento e gestação. Então, assim, frustração nesse quesito realmente não temos. Sim, sim. Agora, a questão do pesadelo, né? O medo. Sem dúvidas, é o preconceito, assim, é o primeiro ponto, assim, é a questão da aceitação, da rejeição. Esse tipo de coisa é o que deixa a gente mais triste mesmo, assim, né? É o medo de sofrer preconceito das crianças quando nascerem. Principalmente as crianças, nem tanto a gente. Acho que a gente já está meio que, não sei se calejado, acostumado ou tem ferramentas para conseguir combater isso. Mas a gente fica preocupado com as crianças, principalmente na época da escola, né? Que a gente não vai estar ali do lado delas o tempo inteiro para defender de qualquer coisa que elas vierem sofrer, entendeu? Então, acho que esse é o maior medo, né? Mais com as crianças, né? Porque elas já vão estar numa família que não é considerada tradicional. Então, Exato. a gente tem medo que elas venham sofrer alguma coisa, entendeu? Essa é a parte que a gente está no tronco, gente. Com certeza. É um medo que é bem compreensível, né? Dentro de tudo que a gente vive hoje. Sim. E me conta uma coisa assim, também, o Gustavo, quando a gente conversou para fazer análise de sonhos, você me falou que vocês já conversavam sobre isso e que você tinha alguns planos vocês tinham um plano sobre o que vocês queriam fazer, né, no período de relacionamento, no futuro, e vocês tinham uma listinha, era isso? Sim, exato. Conta um pouco dessa lista, que vocês colocaram sonhos que vocês queriam realizar e como eles foram se concretizando. Essa lista a gente fez num momento de sofrimento mesmo, na verdade. Era quase que um gatilho positivo para a gente sair daquele estado de sofrimento. Então, era um momento que a gente estava saindo do armário, onde a gente sofria preconceito em vários meios e a gente não enxergava muito um futuro ou tinha dificuldade de enxergar um futuro porque tudo parecia muito difícil, tudo parecia impossível, na verdade, porque a gente não tinha referências de nada.
Então a gente pegou e fez uma lista dos nossos desejos, dos nossos sonhos mesmo, né? Então, assim, até, por exemplo, pensar na questão da onde a gente quer estar profissionalmente, dos sonhos que a gente quer ter, o que a gente quer realizar, né? Viagens que a gente quer fazer, esse tipo de coisa, tudo mexeu muito, colocou a gente para sonhar muito, né? Naquele momento, assim, a gente fez uma lista de todos esses desejos, até o carro, a casa, os filhos, Sim. tudo fazia parte desse sonho. E desse grande planejamento, né? A gente Exato. tentou se planejar para chegar nesse momento da vida e a gente conseguir dar esse passo. Exato, exato. Uhum. Isso era o nosso maior sonho ali naquele momento. E aí a gente colocou tudo isso, né? Foi elencando ali, com tal idade eu gostaria de estar fazendo tais viagens, tal idade eu gostaria de estar tendo filho. Tudo a gente foi escrevendo ali, entendeu? A gente fez essa listinha e foi realizando aos poucos, assim. Eu fui meio ditador, assim, com esses sonhos, assim, de que a gente tinha que realizar, enfim. Foi tudo pensado. E você acha que essa listinha foi algo que deu energia para vocês também correrem atrás desses sonhos, para vocês, apesar de estarem às vezes passando por momentos difíceis, mas pensar, não, a gente tem muitas coisas boas ainda para alcançar e a gente vai fazer o possível para isso. Sem dúvida, era um combustível mesmo, né? Eu sou muito motivado a objetivos. Então, quando eu penso na hora que eu vou acordar, ou o que me motiva a trabalhar, esse tipo de coisa, é justamente os objetivos que a gente tem, entendeu? Então, essa listinha é colocar realmente ali no papel esses sonhos, os objetivos e tudo mais. E me diz uma coisa, esse de vocês se tornarem pais, era o último sonho da lista? Sim, era o último sonho dessa listinha que acabava aí antes dos 30. Era as coisas que a gente queria fazer antes dos 30 anos. Então, a maioria foi. Nem sei se tem alguma pendência, mas as grandes coisas a gente conseguiu realizar. Então, a gente queria viajar para muitos países, a gente queria morar numa casa legal, a gente queria um carro legal, a gente queria ter os nossos filhos. Então, tudo isso ali tinha mais ou menos a idade que a gente queria realizar. E a idade que a gente queria ter os filhos era justamente agora. Entendeu? Então, sem dúvidas, foi algo que estava dentro do nosso planejamento. E eu vi. Uma listinha nova, né? Agora tá na hora de fazer uma listinha nova já. Exato. Eu vi um dos vídeos que vocês colocaram lá no Instagram, contando, né, um pouquinho sobre a história de vocês, sobre a fertilização. E você, Gustavo, teve uma vez que você falou assim, nossa, foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi a maior alegria da minha vida, não foi quando você conseguiu, quando você descobriu que esse sonho, quando começou a entrar mais em contato, né? Isso vai sair de sonho para se tornar realidade. Fala um pouco sobre esse sentimento de entrar em contato com esse sonho. Sim, foi a sensação de milagre mesmo, sabe? De loteria acontecendo ali, porque tudo parecia impossível, parecia que não ia poder acontecer do jeito que a gente queria, que era essa questão principalmente da doação, né? Mas não só a doação, para que tudo isso acontecesse, para que tudo isso esteja acontecendo agora, a gente precisava que várias coisas dessem certo, né? Então tinha a questão da barriga solidária, tinha a questão da doação do óvulo, até as tentativas, né? Que desse certo na primeira tentativa, porque é muito dinheiro, então. Sim. Vocês sempre falam isso, né? Que é um gasto que é bem elevado. É muito caro, exato. É muito, muito caro mesmo. Então, assim, a sensação foi de ganhar na loteria. Não tem outra palavra, porque imagine só, na véspera de a gente assinar o contrato para a compra dos óvulos, a gente descobre que a resolução tinha mudado no Brasil e que a gente poderia fazer as coisas do jeito que a gente sempre quis. Então, assim, meu Deus, foi assim
Além de economia, né? Porque a gente usando os óvulos de um parente, a gente consegue economizar ainda questão de valores. E sei lá, Uhum, parece que o milagre se torna mais essa sensação de milagre, porque no decorrer desses anos, a gente tomou vários nãos de várias formas de ter filhos, entendeu? Uhum. A gente passou por várias barreiras. Então, quando a gente recebe tantos nãos, no momento que você recebe o grande sim, parece que ele é muito maior. Sim. Então, ele se torna uma coisa muito mais grandiosa, entendeu? Por ser uma coisa inalcançável. E quando você consegue apalpar aquilo, você fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, entendeu? Exato. uhum. Então é maravilhoso. Exato. Esse é o sentimento. E conta um pouquinho também para mim de vocês como é que. Porque isso acaba influenciando muito na vida da pessoa, né? Uhum. Na vida de um casal heterossexual, ter um filho já traz muitas mudanças, né? Mas quando isso acontece na comunidade LGBT, traz mudanças gigantescas, né? Você Sim. pensar em lidar com situações de preconceito com seu filho na escola, já dá para a gente parar para pensar, né, no que se passa na cabeça dos pais. E aí, conta um pouquinho de. E vocês agora também estão se expondo muito mais na internet, falando da Uhum. rotina de vocês, falando do Mark e da Mai. Então, é realmente muita coisa. E aí, Sim. como que isso está repercutindo na vida de vocês? Como que vocês percebem isso já mudando? Eu pergunto já para a gente conseguir fazer um link também, porque o sonho, né, aquilo que a gente sonha, está linkado também com a nossa realidade. Às Uhum. vezes de formas que a gente não consegue perceber. Então, por isso que eu queria saber um pouquinho o que que vocês percebem que mudou já com a chegada do Mark e da Maia. Eu acho que assim, a primeira coisa é que assim, qualquer pessoa da comunidade LGBT tendo filho é uma grande vitória, assim, porque a gente vive num mundo onde parece ser impossível. Uhum. Não existe muita representatividade, a gente está engatinhando realmente ainda nesses processos de ter filhos, seja pela adoção, seja pela fertilização ou qualquer outra forma que um casal ou um indivíduo LGBT decida ter filhos. Então, a sensação, sem dúvidas, a primeira é a de vitória, de que você conseguiu algo impossível, de que você está fazendo história, de que vai fazer a diferença, sabe? Para que Uhum, pessoas mais na frente tenham menos dificuldade na hora que decidam ter seus filhos, entendeu? Aí eu acho que o segundo momento é a questão do preconceito, da rejeição, da gente realmente ter que lidar com tudo isso, né? É, com a opinião das pessoas, quando a gente conta e tudo mais, essa primeira impressão das pessoas. E assim que a gente contou, né, assim que a gente começou a contar que a gente seria pais, isso no ao vivo mesmo, nem pelas redes sociais, a gente começou a lidar justamente com esses momentos de preconceito, das pessoas com perguntas absurdas e lidando super mal, enfim, péssimo. A gente ouviu as piores atrocidades. E aí, de repente, a gente chega no Instagram, anuncia isso, né, ali nas redes sociais, e o que a gente tem é uma bomba absurda de amor, de pessoas dando super apoio assim para nossa história. Dando apoio, se inspirando, sabe? Tipo, aplaudindo mesmo, entendeu? Esse procedimento. uhum. É Sim, isso, tudo que a gente está vivendo. Então, assim, um sentimento de acolhimento muito bom, muito grande. exato, Então, está sendo exato, sensacional. exato. Então, E- assim, o sentimento maior é de vitória mesmo, assim, tudo está sendo extremamente comemorado, extremamente grandioso, tanto a questão da, do anúncio dos bebês, depois do anúncio dos nomes deles. Então, é muito legal ver essa comemoração acontecendo, né? Tudo está sendo muito legal. Então, acho que esses são os grandes pontos aí. E até um sentimento que é muito bom é ver que a gente está sendo inspiração para outras famílias LGBTs que não viam isso como uma coisa palpável, né? Sim, E mudando isso na cabeça deles e começando a correr atrás desse sonho, que era um sonho antigo, só que eles, pela falta de referência, acaba que a pessoa acha que não é possível. E quando vê,
gente que nem a gente passando por isso, entendeu? Porque normalmente a referência que as pessoas têm é Paulo Gustavo, a família que ele formou. Uhum. Mas é alguém famoso, alguém muito inalcançável. Mas quando você vê a pessoa do seu dia a dia ali passando por isso, fala: caramba, é possível, eu posso ser pai mesmo, entendeu? Eu posso ser mãe para casais lésbicos. Hum. Então, Vocês muito estão bom ver isso. inspirando muitas pessoas, né? Sim, isso é muito bom, muito reconfortante. Exato. É algo que surpreendeu vocês de terem se colocado assim na internet, contar tanto da história, da intimidade de vocês e ser recebido dessa forma? Foi, Sim. eu não esperava que ia ser Uhum. esse sucesso. Assim, Total, total. Surpreende muito. Mas positivamente, assim, antes da gente colocar as coisas em rede social e tudo mais, a nossa autoestima como pais estava até meio abalada, assim, sabe? De achar que a gente não seria aceito, entendeu? De ver que a gente teria que enfrentar tudo de novo, né? Que a gente teve que se impor como homens gays e agora a gente teria que impor nossa família como uma família LGBT, entendeu? Então, quando a gente chega nas redes sociais e recebe tanto apoio e encontra milhares e milhares de pessoas que estão amando nossa história e apoiando e estando aí com a gente em todos os momentos, é uma surpresa muito legal. Entendeu? Sem dúvidas, é um momento muito legal. E acho que algo legal é que apesar, por mais que tenha comentários negativos, tenha absurdos que vocês escutam, eu já vi alguns comentários que as pessoas realmente são muito preconceituosas e jogam muito ódio, né, nos perfis, mas a grande maioria é de pessoas que admiram, que se inspiram e que estão lá desejando bem para vocês. Exato, exato. E assim, não nos incomoda, assim, claro que nunca é legal receber o hate, né? Mas não afeta a gente assim psicologicamente, porque não é diferente daquilo que a gente já ouviu no ao vivo, sabe? Do que a gente já está meio acostumado. Então, assim, era o que eu já imaginava. Quando a gente. E além de ser uma minoria também. Uhum. A grande parcela realmente só emana amor pra gente. Exato, exato. Mas é uma minoria muito pequena que realmente tem muito ódio, muito preconceito, entendeu? Então Exato. a gente acaba nem dando muito ibope para essas pessoas, entendeu? Uhum. Exato. Então, assim, acaba que era algo que a gente já estava ouvindo no ao vivo. Então, quando a gente pensou, vamos anunciar, a gente já sabia que isso ia vir. A gente já esperava que ia ter hate de internet, esse tipo de coisa. Então, a gente já estava meio que preparado para que chegasse isso. E não era nada diferente do que a gente já estava acostumado a ouvir. Nada de novo para falar. Entendi. Acabou que vocês já foram se preparando também para. Já estavam enfrentando isso na vida real e aí para o virtual também vocês foram adaptando, né? E vão manejando isso. Exato. E me diz uma coisa, assim, falando, trazendo, né, para o contexto do sonho, noite de dormir. Dizem que depois que você vira pai, que você vira mãe, é muito difícil de você dormir, de você descansar. E vocês agora já estão organizando as coisas, né? Se preparando para a chegada deles. E como é que tá as noites de sono? Vocês têm tido sonhos, pesadelos com relação a isso? Como que é? O Gustavo já me falou que ele costuma sonhar mais, o Robert não costuma lembrar tanto, né? Sim, ultimamente eu não tenho sonhado nada, ou pelo menos não tô lembrando nada dos meus sonhos. Não sei o que isso significa, mas eu acordo sem lembrar nada do que sonhei, pelo menos. Eu acho que é um momento que a gente anda muito ansioso. A gente tem trabalhado nossas ansiedades da forma como a gente pode. Então, a gente vai caminhar, a gente vai fazer uma atividade, a gente está sempre tentando criar algo para reduzir essa ansiedade, para conseguir ter uma boa noite de sono. Eu acho que esse é o principal ponto aí, sabe? A gente tentar ter uma boa noite de sono mesmo. Não tem jeito. Então, tá funcionando isso? Sim. Atualmente, sim. O início da gravidez acho que foi mais difícil, né? Foi. Era muita ansiedade, porque são muitas etapas, são muitos processos. Exato. Então, a cada processo que você faz, é uma vitória. Então, por exemplo, antes da transferência, tem a estimulação dos óvulos.
estimulação do endométrio. Então, assim, a cada consulta você fala, tá dando certo, então você fica ansioso pela próxima etapa, depois a coleta, depois a transferência, depois o positivo, aí depois que dá positivo, o primeiro ultrassom para ver se vem gêmeos ou não, e depois é o gênero. E aí, sabe, a cada etapa é uma ansiedade absurda. E agora a gente está num momento mais tranquilo, eles já estão crescendo, se desenvolvendo, então estamos numa etapa mais tranquila com relação à ansiedade por eles. Exato, exato, sem dúvidas. Sem E dúvida. vocês já, no início, vocês conseguiam dormir bem também? Ou vocês percebem que isso foi algo que influenciou também no sono de vocês, no descanso durante a noite? Influenciou total. A gente, principalmente no início ali, perdia o sono no meio da madrugada, às vezes 4 da manhã perdia o sono, já não conseguia mais dormir. Então, aquele sono leve, sabe? Que você não consegue pegar no sono ali pesado e tudo mais. Então, sem dúvidas, influenciava demais ali no nosso sono. A ansiedade Tanto era... que você armazena aquele conteúdo. E como a gente tem muitas memórias, já quando estamos acordados, é muito difícil para o cérebro conseguir conciliar tudo isso e lembrar, ficar lembrando dos sonhos. Então é mais comum do que as pessoas pensam. Perfeito. Mas aí o Gustavo contou que ele. Deixa eu ver se eu lembro bem. Você falou que estava tendo alguns pesadelos, né? E aí você teve esse sonho com as Aham. crianças. E conta um pouquinho mais, como é que foi essa questão da rotina do Sim. sono, desse sonho. Aham. Foi um sonho meio trash, assim. Eu tava numa fase que eu só tinha pesadelo. Não lembrava de ter um bom sonho nesse período. E acho que muito pela ansiedade, as questões, né? Trabalho, acaba envolvendo tudo, né? E aí, de repente, teve uma noite que eu tive um sonho muito específico com os meus filhos. Eu sonhei que eu via os dois deitados embaixo de uma árvore, bebezinhos ali chorando, e eu estava em pé olhando para eles, e aí os dois tinham exatamente a minha cara, mas não de um jeito bonitinho, era de um jeito, uma cara de adulto num corpo de um bebê mesmo, sabe? Era muito esquisito esse sonho, era muito específico. E eu lembro que eu ficava ali parado olhando para eles, basicamente isso, eu parado olhando para os dois bebês ali deitados, chorando, e os dois com a minha cara. E eu lembro de acordar e falei, gente, que sonho trash, não tem outra explicação, era muito esquisito, foi um sonho muito estranho de se ter, foi basicamente isso. E você teve mais. Esse foi o sonho que a gente analisou, mas você chegou a ter depois ou antes dele mais algum sonho que estava relacionado ao nascimento das crianças? Não que eu me lembre. Não, né? Eu não cheguei a comentar de Não. nenhum outro sonho com os bebês. Não. Tá. E aí conta um pouquinho quando você teve esse sonho que causou até um estranhamento em você, né? Porque você também vê crianças, você vê com o seu rosto ali, uma criança, um bebê com o rosto de um adulto, né? Realmente é uma coisa que você fica calmo, o que está acontecendo? Mas um sonho isso acaba se misturando mesmo, né? Vários elementos, várias coisas, e às vezes fica difícil para a gente juntar e conseguir dar um significado que é lógico para aquilo. Então, conta você, depois de ter esse sonho, o que que se passou pela sua cabeça sobre ele? Então, eu acreditava muito que esse sonho estava relacionado aos meus problemas com autoestima, com autoimagem mesmo, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de gostar do meu físico, então eu entendi naquele momento que aquele sonho estava relacionado com o meu medo de que meus filhos se parecessem comigo, entendeu? Então, Uhum, assim, sem dúvidas, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Foi ter pensado que esse sonho era por causa disso. uhum. E aí, quando a gente fez a análise desse sonho, o que que você percebeu? O que que você foi pensando no momento? Conta um pouquinho disso. Pois é, a gente acabou indo desconstruindo um pouco isso, né? A gente viu que, na verdade, não tinha medo que meus filhos parecessem comigo, que isso não era uma questão. E às vezes eu tinha esse problema, às vezes eu externalizava esse problema, né? E de repente, quando a gente foi trabalhando o sonho, a gente viu que não era uma questão, que eu não teria problemas em relação a isso. E a gente foi desenvolvendo ali, né, os pontos de vista. Então,
o ponto de vista por exemplo, o meu ponto de vista, o ponto de vista dos dois bebês, o ponto de vista do ambiente em si, da árvore, de todo o contexto ali. E a gente viu que basicamente o sonho se resumia em proteção. Essa era a grande palavra que resumia o sonho como um todo, né? E aí a gente começou a ver que aquele sonho tinha uma relação, na verdade, com outros pontos da minha vida, outras questões que eu estava vivendo agora que acabaram tomando o primeiro lugar ali nas minhas preocupações, que era a proteção dos bebês em si, a proteção em todos os sentidos, proteção em relação a eles não sofrerem preconceito, proteção em relação à vida que a gente vai poder dar para eles, né? Em relação à parte profissional, financeira, a atenção que a gente vai dar para eles. Então, essa proteção ela tem um contexto muito amplo, né? A minha obrigação como pai de criar um ambiente estável e feliz aí para os nossos filhos, entendeu? Então, é muito sobre isso. Foi bem interessante, assim, as pessoas às vezes acham, explicando um pouquinho para quem tem curiosidade, que eu vou fazer uma interpretação sobre o sonho dela. Mas o Gustavo vai dizer melhor que ninguém que quando a gente vai analisando, na verdade eu dou um empurrãozinho, mas o Gustavo mesmo, ele foi construindo esse sonho, ele foi entendendo, né? E Sim. foi dando significado a partir daquilo que ele ia vivenciando. E foi muito. A gente conseguiu chegar a tantas conclusões também durante a análise, porque você conseguia ir representando, você ia se entregando muito dentro da análise, né? Você realmente estava entrando em contato. E Sim. algo que, falando da questão da proteção, que foi muito forte quando a gente fazia análise, de que a gente, quando faz análise dos sonhos, né, vai analisando vários elementos do sonho, né? Às vezes elementos que para a gente não fazem sentido, a grama, o céu, a tempestade, né? No caso do sonho do Gustavo também, que tinha essa tempestade, as crianças estavam tipo em como não era bem um bercinho, né? Mas tinha tipo Uma na grama mantinha ali. assim. É o que? Isso, Coeiro, né? A gente chama de coeiro. isso. É coeiro o nome? Tá Aham. vendo? Que no dia a gente ficou tentando lembrar. E aí tinha um coeiro assim na grama. E aí a gente começa a tentar olhar da perspectiva desses outros elementos do sonho. E foi algo muito interessante, porque quando eu faço essa análise, eu vejo que cada elemento pode representar algo diferente para a pessoa. E realmente, cada elemento do sonho do Gustavo tinha várias representações. Só que é muito interessante que em todos os elementos que o Gustavo ia representando, que ele ia tentando entender, vinha a questão da proteção. Sim, E era muito forte a questão da sim, proteção. Tanto que no final falei, o que que você achou dessa análise? O que que você foi percebendo? E aí sim, foi sim. quando você teve todo esse insight de que era algo diferente do que você estava pensando. Exato, e é engraçado ver que esse é o ponto alto da minha vida, né? E atualmente, assim, é essa questão de proteger os nossos filhos em todos os sentidos, em tornar o ambiente para eles o mais confortável e o mais estável possível, entendeu? Então, para mim foi interessante entender aonde o meu coração está agora, entendeu? Porque às vezes a gente acha que é sobre uma coisa, que nosso coração está em um lugar, e na verdade ele está em outro completamente diferente. As nossas preocupações são outras. Então é um exercício de autoconhecimento mesmo, de entender quais são as nossas questões. Então é uma dinâmica que ajuda muito nesse sentido, sem dúvidas. Outro ponto que eu achei interessante também, que você foi falando, é que apesar de você ter ficado pensando, será que era algo relacionado à minha autoestima? Será que era de alguma forma acabar passando isso para os meus filhos? E quando você foi no sonho, vendo a perspectiva do Mark e da Maia, também era algo muito diferente que eles passavam para vocês. Consegue lembrar quando a gente ia vendo da perspectiva deles, o que eles traziam nesse sonho para você? Gente, vou tentar lembrar, porque foi muito específico.
Mas eu acho que eles queriam colo, né? A gente falava muito sobre isso, assim, que eles olhavam para o pai deles com admiração e queria colo e queria estar junto com o pai. Isso foi Isso, muito legal. Era um olhar de admiração mesmo, né? isso, E foi exatamente. interessante porque me ajudou a entender como eu sou seguro de que eu vou ser um bom pai. Entendeu? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Assim, por mais que existam várias inseguranças, a certeza de que a paternidade vai ser bem exercida existe dentro de mim. Então, às vezes a gente se pergunta, né? Ah, será que eu vou ser um bom pai? Será que, enfim, eu vou cumprir esse objetivo? E ali a gente viu que não era uma questão, né? Era uma coisa que é muito bem resolvida dentro da minha cabeça e eu tenho essa certeza de que os meus filhos vão me enxergar de uma forma legal, uma forma de amor mesmo, né? Então, isso foi bem legal. É algo que eu te pensei também quando você começou a contar, porque a gente também, nessa análise, não dá para considerar pegar só o sonho da pessoa e dar um significado genérico, que nem quando se pesquisa no Google, né? Não é assim, tem que Uhum. considerar vários fatores. E trazendo para a questão do que vocês estão vivendo agora, e trazendo para o discurso que você traz na vigília, né, quando está acordado, quando está consciente no seu dia a dia, algo que você falou muito para mim, com muita certeza, foi: eu estou muito seguro do pai que eu vou ser. Eu estou Uhum. muito seguro de que essas crianças vão ser muito amadas. Eu tenho certeza de que é isso que eu quero. Essas crianças foram e são muito esperadas e eu sou muito seguro disso. Só Uhum. que no sonho, você acreditava que o sonho trazia uma outra questão, uma questão talvez um pouco mais negativa de passar, talvez algo ruim para as crianças, de passar inseguranças. E Sim, algo que eu achei bem interessante quando a gente foi analisando é que justamente isso casou a questão dessa sua segurança, desse seu amor, desse seu carinho. A gente viu que era isso que era transmitido também no sonho, sim, né? No final exato. era algo bem diferente. E a questão também das adversidades, né? Você trouxe muito que tem medo da questão do preconceito, do que vai estar acontecendo, né? Porque por mais que seja um sonho, por mais que seja algo muito esperado, é algo que traz muito do desconhecido também, Uhum. né? Porque Exato. a gente, enfim, a gente convive com outras pessoas e a gente nunca pode garantir como vai ser o comportamento do outro. E isso é Uhum. algo que eu percebia no sonho também. E eu lembro que você falou assim que você percebia que tinha as adversidades, trazia a questão da tempestade, do perigo de querer proteger as crianças, mas você trazia também que compreendia que era algo que eles precisavam passar, né? Que Uhum. às vezes que tem isso na vida, mas que apesar disso também, né, era algo que era possível lidar. E Exato. aí é isso, você consegue linkar isso também? Você acha que foi algo que foi casando com essa questão sonho com realidade? Sim, total. É algo que a gente até pensou em criar uma estratégia, assim, né? De como a gente vai trabalhar isso na cabecinha deles. Porque as questões vão vir, o preconceito pode vir, enfim, a gente não vai conseguir proteger nossos filhos das questões do mundo, né? Inclusive as questões em relação a eles virem de uma família LGBT. E aí a gente já pensa muito nisso hoje em dia, assim, de vou reforçar a autoestima dos meus filhos, vou preparar eles para que eles tenham ferramentas para. Exatamente, é dar ferramentas para eles Sim, souberem lidar com qualquer coisa lá na frente. Exatamente isso. exato. Então, enfim, é algo que a gente percebeu ali, né, na hora que a gente estava fazendo o sonho, estava interpretando o sonho, e que já é muito forte, assim, na nossa cabeça, essa entendimento de que eles vão passar por momentos difíceis ou por momentos que não são necessariamente bons, e o que a gente pode fazer para eles é só realmente preparar a cabeça deles para esses momentos, da melhor forma que a gente puder, entendeu?
Entendi. Gu, foi a análise de sonhos foi como você esperava? Teve alguma coisa que te surpreendeu, que foi igual aquilo que você pensava que ia ser, ou que acabou sendo diferente? Na verdade, foi tudo surpreendente, assim. Eu não sabia o que esperar. Eu nunca tinha feito, eu não sabia como funcionava a dinâmica, então foi tudo surpreendente ali. Todos os passos que a gente foi passando foram muito legais. Acho que eu estava muito entregue ali, né? Em entender aquele sonho, em colocar aqueles personagens ali. É, então, eu achei que foi muito legal. Foi uma dinâmica de autoconhecimento. Você entra realmente numa viagem ali para dentro da sua cabeça, para entender todas as questões, e você vai trazendo naturalmente as questões internas, o seu subconsciente, e as perguntas que você vai fazendo acaba direcionando a gente também para isso, né? Para que a gente acesse questões internas, questões do nosso subconsciente mesmo. Então, eu acho muito legal. É um exercício que ajuda bastante, assim, a gente se entender, entender as nossas questões. Isso que você está trazendo também tem muito a ver com você ter se colocado muito na análise, né? Ter se aberto, porque por mais que seja um exercício interessante, até de autoconhecimento, mas também é bem desafiador, né? De Uhum, você se colocar, se aproximar cada vez mais daqueles personagens, perceber naquele momento o que ele representa, o que ele te uhum, faz sentir. Então foi muito interessante de fazer a análise por perceber realmente que você estava muito entregue dentro daquilo. Eu acho que por isso que a uhum. gente conseguiu perceber muita coisa. Sim, exato. Queria ver com vocês, agora que a gente está, acho que caminhando assim para o finalzinho, falando sobre essa temática de sonhos, né? Acompanhei muito a história de vocês, estou acompanhando, estou amando acompanhar, inclusive. E queria saber, assim, dos sonhos que vocês conseguiram realizar, do que vocês estão passando hoje, do quanto vocês são de inspiração para as pessoas, né? Eu queria pedir antes da gente finalizar para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que acompanham vocês, que se inspiram em vocês, falando sobre um pouco sobre sonhos, uma mensagem um pouco de motivação para quem tá hoje se inspirando em vocês, vê a história de vocês e tem coragem também para se arriscar e para viver esses sonhos que talvez essas pessoas nem acreditavam que era possível. Uhum. É. Então, o conselho que eu dou é assim, pode parecer inclusive um pouquinho um clichê, mas é não desistir dos sonhos, é realmente ir atrás. Procure as referências que possam te motivar, entendeu? Se não existe referência, seja você a referência, entendeu? Mas vá atrás. Então, tudo é possível e basta você realmente fazer eles se realizarem. Então, se é uma vontade sua, se é um sonho antigo, construa isso, entendeu? Uhum. Por mais difícil que possa parecer, por mais difícil que possa ser, dê um jeito, entendeu? Vá atrás, que de uma forma ou outra será possível realizar. Eu acho que o que ajuda muito assim a você conseguir alcançar esses objetivos é procurar ambientes que te motivem, porque muitas vezes a gente vive em ambientes que não motivam a gente, né? Às vezes é um pai ou uma mãe, a gente divide os nossos sonhos com um amigo ou com um parente ou qualquer pessoa que não vai te motivar, não vai te levar para frente. Coloca obstáculos, né? Exato. Então, a gente se envolver de ambientes que sejam motivadores, que incentivem os nossos sonhos, que coloquem a gente para frente é essencial, assim, porque a gente sonha junto e procura saídas e falar, ah, beleza, não vai por esse caminho, vamos tentar por esse. Com a gente foi muito assim, a gente sonhava junto e não dava certo de um jeito, a gente tentava de outro e a gente acabava se motivando, né? O Robert é muito bom nisso, assim, ser positivo, sabe? Ele, sempre que eu coloco um sonho aqui em casa, ele leva para frente e faz acontecer e não coloca palavras negativas e não acha problemas, sabe? Assim, realmente procurar soluções. Então, eu dei muita sorte de ter alguém do meu lado que pega os meus sonhos e vamos junto. E é isso.
sabe? E ainda mais nesse caso, que era um sonho mútuo. Então acaba que um era motivador do outro. Exato, exato. A gente acabava sonhando junto, indo junto. E óbvio que existem os obstáculos no caminho, não vai ser fácil, não é fácil. Principalmente quando se trata dos sonhos da comunidade LGBT ou de qualquer minoria, né? A gente sempre tem o empecilho de fazer parte de uma minoria, de não ter representatividade, de tudo parecer ser impossível para a gente. Então, estar junto de pessoas que te ajudem a ir para frente, assim, acho que é essencial. A mensagem, então, que fica é de muita parceria, né? Sim, Pessoas do nosso lado que nos apoiem, que nos incentivem e de persistência, mesmo quando exato, a situação estiver difícil, mesmo quando não der certo e continuar tentando. exato, Exatamente. exato. É a ideia. Sem dúvidas, é o que faz a gente para frente. Não necessariamente vai ser um marido, ou uma esposa, ou um namorado, ou uma namorada. Às vezes vai ser um amigo, às vezes vai ser alguém do trabalho. A gente tem que procurar essa rede de Ou até uma apoio. figura na internet, um influencer, alguma história que você se Exato. apega e fala e tenta se aproximar e você vê que é possível e você vai atrás, entendeu? Exato. Então, é isso. A gente tem tentado fazer esse trabalho com todo mundo que segue a gente, para dar palavras de motivação e mostrar que é possível e às vezes ajudar a encontrar um caminho juntos. Sim, tem muitas pessoas já aparecendo vários casos assim no nosso Instagram de pessoas falando que tem muita vontade de ser pai, de se tornar mãe, mas que estão esperando por um parceiro. Eu falei, ó, espera por um tempo, assim, se for da sua vontade, mas se o seu grande sonho é a paternidade, a maternidade, embarca nesse sonho solo, de forma sozinha, entendeu? Não espera aparecer alguém para você realizar esse sonho, entendeu? Então vá atrás, a pessoa realmente tem repensado e fala, não, se é realmente meu sonho, vou atrás, entendeu? Então, Essa é uma perspectiva bem interessante, que às vezes as pessoas realmente acham que eu preciso de uma outra pessoa, eu preciso de um parceiro sim, para conseguir isso. E às vezes ela já tem tanta certeza daquele sonho e ela pode exatamente. realizar de outras formas, só que às vezes ela tá tão presa naquilo de que precisa de outra pessoa que nem pensa como colocar isso em prática. Opa, desculpa, voltei. Voltou. Meninos, então é isso. Gostei muito de fazer a live com vocês hoje, foi muito interessante. E queria falar para o pessoal que tem o perfil deles, Dois de Paz, é muito interessante, o perfil deles é muito legal. Adoro ver os stories, adoro ver os posts e tenho certeza que vocês vão gostar muito também de estar seguindo. E realmente falo isso antes deles criarem o Instagram, é muito inspiracional a história deles. Eu que conheci primeiro off, né? Depois que foi para online, dá para ver que é tudo muito de verdade, eles são muito autênticos e aquilo que eles são na vida real é o que eles passam para o Instagram também. Então é uma coisa que vale a pena assim de ver, de acompanhar. E no caso da análise de sons também, quem se interessou, quem gostou, entra lá no meu perfil também, conversa comigo, que a gente pode estar agendando. E meninos, é isso. Então, muito obrigada por terem participado hoje. Quem sabe a gente não consegue depois marcar outra live, né? Sim. Conversar mais um pouquinho. Hoje acabou sendo um pouco da live também que vocês falaram da história de como que vocês se conheceram um pouquinho, né? Eu vi que vai ter uma live